Olá, meus queridos irmãos, chegamos ao terceiro e último bloco da nossa lição de número 10, que tem como título o plano de livramento e o papel de Esté. Já estamos finalizando esta lição e eu quero agradecer a você por ter assistido o primeiro e o segundo bloco. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, o plano de Esté é ir à presença de Assuero. Após jejuar 3 dias, não somente ela, mas Mardoqueu, os judeus e as jovens que estavam com ela no palácio, Esté, ela age de forma prudente. Você tem aqui na lição 3 verbos: prudência, preparação e ação. Esté, ela teve prudência. Por que prudência? Primeiro, ela começou buscando o divino, buscando a Deus, através do jejum. Nós falamos sobre isso no nosso segundo bloco. Esther se prepara não só emocionalmente, espiritualmente, mas também fisicamente. Ela veste a roupa de rainha e passa na presença do rei, onde o rei estava sentado. E o rei estende para ela o cedro, estende para ela, em direção dela, o cedro. Observe que Esté, ela foi prudente em tomar decisões. Ela preparou todo o cenário. Ela primeiramente buscou a Deus e uma vez que ela estava em sintonia com Deus, eu creio que Deus a estava guiando, direcionando cada passo, direcionando cada ato de Esté. E Esté sabiamente vai à presença do rei Assuero. E é claro, ela corria o risco de morte. Mas veja como Esté é uma mulher prudente. Esté nos mostra prudência. Era uma mulher sábia. E é interessante e lindo quando você vê uma mulher agindo com prudência, agindo com sabedoria, como agiu Abigail, livrando a sua família da morte, como agiu Raabe também, que também ela livrou a sua família de morrer lá na Jericó. Quando você olha para as mulheres que infelizmente não tiveram prudência nas suas atitudes, nos seus atos, você vai ver que essas mulheres conduziram a ruínas toda a sua família. Um exemplo disso é a mulher de Amã. Essa mulher orientou Amã a criar ou a fazer uma forca, e nela o próprio Amã seria enforcado. Quem não se lembra de Safira, que juntamente com seu marido Ananias tramaram a venda do terreno e mentiram ou tentaram mentir para o apóstolo Pedro, e ambos morreram. Mulheres que infelizmente não foram sábias. Restam outras mulheres na Bíblia, como por exemplo Jezabel, a mulher que induziu Acabe a adorar Baal. Muitas outras mulheres, como Eva, que comeu do fruto e o deu a Adão. Mas Esté nos dá um exemplo de mulher sábia, de mulher prudente, de mulher que sabe agir e que age não na emoção, mas age com o coração e com a razão. Esté vai à presença de Assuero. Assuero vê a Esté e estende para ela o seu cedro. Uma vez que ele estende para ela o seu cedro, Esté vai até ele, toca no cedro e o rei lhe pergunta o que ela queria. Faz para ela uma pergunta que, na verdade, os reis faziam. Se ela pedisse todo o reino, até metade do reino, ele daria para ela. Ela então, de forma sábia, com certeza Deus a estava guiando, ela já tinha orado e ela disse ao rei que queria fazer um banquete e convidaria o rei para participar deste banquete. Tudo isto se resume à sua sintonia com Deus. Quando estamos sintonizados com Deus, as coisas fluem. Quando estamos sintonizados com Deus, Deus nos direciona, Deus nos guia. É interessante quando você olha para a história de Jacó. Jacó, ele tem 2 atitudes. A primeira atitude é dividir o seu povo em bando, ir até Saul e dizer a ele que aquilo era dele, que Deus havia dado a ele.
Só que quando Saul ouve isto, Saul se prepara com 300 homens e vai até a presença ou atrás, vai em busca de Jacó. Jacó se vê em aperto, porque Saul vem com 300 homens, mas ele vem para lutar, para matar Jacó e a sua família, por causa daquilo que ele acabou de ouvir. Jacó atravessa o Val de Jaboque com a sua família, permanece um pouco ali e vai orar. Naquele momento aparece um anjo. Tudo isto porque Jacó orou. Ele orou antes do anjo aparecer. E naquela noite ele briga com o anjo e o anjo o abençoa. E a partir daquele momento Jacó tem uma ideia. E essa ideia fluiu diretamente de Deus e foi colocada no coração de Jacó. Jacó vai apaziguar a ira do seu irmão com presentes. Separa em bando o seu povo, mas agora ele não vai para se autopromover, ele vai para entregar presente ao seu irmão. E quando Esaú chega próximo de Jacó, Esaú o abraça, Esaú o perdoa, porque na verdade Jacó tomou uma atitude após a sua oração. Então quem ora, quem tem sintonia com Deus, ele não toma decisões precipitadas, ele não coloca os pés por entre as mãos, ele não passa com os burros na frente da carroça, ele sempre vai tomar uma decisão correta. A Bíblia diz que o rei perguntou a Neemias: por que é que tu estás triste? Neemias falou que por causa da cidade dele, que estava destruída, as portas queimadas a fogo, e o rei perguntou para ele o que é que ele queria. E a Bíblia diz que Neemias orou ao Deus dos céus, e Deus lhe deu uma estratégia, um pedido para o rei. Eu finalizo essa lição dizendo a todos que me ouvem: continuemos em sintonia com Deus, buscando a sua presença, buscando a sua direção. Não esqueça, nas decisões importantes, e não somente nas importantes, mas em todas as decisões, coloque Deus em primeiro lugar, porque Ele tem a direção certa. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.